Oi, oi, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 10. Fizemos uma explanação do 19 e do 20, né, dos versículos 19 e 20, na intenção de trazer a importância, né, dessa consciência do discípulo em se saber um ser transcendente. E como ser um ser transcendente, né? Um ser transcendente não é aquele que fala em línguas, né? Mas é aquele que tem uma consciência, que se sabe, né, habitado por um espírito e que então, e em sendo assim, caminha dessa forma, né? Caminha se comunicando com Deus dessa forma, se colocando a esse serviço, a serviço de uma inteligência, a serviço de uma sabedoria espiritual, né? Então é isso que Jesus está despertando naqueles homens, ensinando aqueles homens a caminharem, não a partir das suas convicções pessoais, dos seus olhares humanos, dos seus medos terrenos, né? Porque cá para nós, né? É uma caminhadinha que Jesus colocou esses discípulos difícil, né? E imagino, pensa, né? Você ali com a mensagem nova, tudo bem que você já tinha visto coisas milagres de toda a ordem perto de Jesus, palavras que queimavam e ardiam o coração, como diziam lá os caminhantes de Emaús, mas também você vai ter que enfrentar os soldados romanos de César. Pensa nisso. Meu Deus, não deve ter sido fácil, não. Foi uma coisa difícil, né? E aí Jesus fala, olha, para essa caminhada vocês precisam entender que são habitados por um espírito e que esse espírito, né, vai jogar na consciência de vocês uma semente e que vocês vão ter que alimentar essa semente, essa boa semente, né? Essa semente de amor e que ela vai se desdobrar como um rio de água viva, né? A impressão que eu tenho é essa que me vem à mente agora, né? Esse rio de água viva que o próprio Jesus vai dizer lá em João também, que é o que nós nos tornaríamos uma vez que ele lançou essa semente do evangelho em nós e o seu espírito fala aos nossos corações, tá? E aí no versículo 21, que é de onde nós vamos partir agora, ele vai dizer: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais. Palavra tranquila, leve, né? E os matarão. Olha só. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vejam, né? É uma palavra densa, forte e tensa, de certa forma, né? Também. É densa porque ela carrega uma verdade difícil de repassar, de vivenciar para aqueles homens. Falou, olha, essa palavra é uma palavra, é uma espada que eu trago, né? Jesus vai dizer lá na frente, lá no 34, olha, eu não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E é por causa disso, é dessa palavra que quando vivida, né, desse espírito que nos habita, que enquanto falamos, representamos uma lógica totalmente diferente da lógica que se vive no mundo. A lógica do mundo é uma lógica mercantilista, é uma lógica das impressões físicas, é uma lógica do próprio capitalismo, do poder, do status. Essa é a dinâmica e a lógica do mundo em que nós vivemos. A lógica de Jesus, do Evangelho, é completamente diferente, né? Não é à toa que Paulo vai dizer, olha, quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama essa lógica de poder, status, dinheiro, prazeres, de profundo hedonismo, quem ama isso não ama a Deus, Paulo vai dizer. Por que Paulo fala isso? Por causa disso aqui que Jesus está dizendo.
a ponto da sua verdade ser tão profunda que ela vai começar a divisão dentro do ambiente mais próximo que nós temos, que é o ambiente familiar. É dentro, né, a nossa ética em Jesus, ela passa a ser transformadora, é na nossa primeira comunidade, no nosso primeiro grupo comunitário, que é a família. É ali onde essa ética, lá, desde lá, ela já passa a diferenciar caminhos, a ser incompreensível por muitos, né? Então, numa proximidade maior, Jesus está dizendo aqui, ela vai, né? Essa ética, ela vai colocar quem é a favor e quem é contra, assim. É isso que Jesus está explicando para esses homens. E se no ambiente familiar, nesse ambiente comunitário, nesse grupo próximo, é assim, imagina numa coletividade que também é moldada dentro dessa consciência mundana, né? Como diria meu avô, mundana, né? Imagina, é fácil, é só a gente pensar lá no Gadareno, lembra? No Gadareno que foi expulso. O que aconteceu com aquela comunidade dos porqueiros? Aquela comunidade não entendia o que estava acontecendo e não gostou do que aconteceu. Porque, por vezes, andar em Jesus e ter a ética de Jesus nos leva a ter posturas contrárias a toda essa lógica de poder, essa lógica capitalista do mundo atual. E que era também já daquele mundo, conquanto aquele mundo não tivesse o capitalismo, mas já tinha uma lógica de poder imperialista vivenciada pelas lideranças e inclusive pelos próprios sacerdotes, né? Então, Jesus nos alerta para a gente não andar por aí, e aqueles homens desde já também, para não andarem de forma ingênua, inocente, achando que vão ser aceitos por todos. Não, Jesus está dizendo, olha, vão odiar vocês por causa do meu nome, porque vocês terão escolhas, vocês terão posturas, vocês falarão coisas que eles não vão gostar. Ora, quem nos disse isso? Quem morreu na cruz, morreu por sedição, morreu por traição, né? Morreu por blasfêmia, né? Foi torturado. Foi um preso político, gente. Jesus foi um preso político. Preso político de César, um preso político dos sacerdotes, cada um apontando-lhe, né, um crime maior. E por que isso aconteceu? Porque não foi compreendido, porque foi traído. Não apenas por Judas, né, mas ele foi traído por toda uma multidão que gritou Barrabás. A gente não pode esquecer disso. Foi traído por todos os seus sacerdotes, que seriam hoje os pastores, né, os presbíteros, os padres, né, eu falo assim mais em relação às religiões cristãs, naturalmente. Foram essas pessoas, os catedráticos, né, os que estavam dentro da sinagoga e os que estavam fora da sinagoga, enquanto multidão judaica que seguia, né, todas aquelas tradições. É esse homem que diz aqui pra gente andar, mas aquele que perseverar será salvo. Ele pode até morrer. Ele pode morrer no Monte Calvário, mas será salvo. E salvo aqui para Jesus não quer dizer ser livre de uma morte física. Salvo aqui para Jesus quer dizer com a consciência e a sua ética preservada, né? Com o seu espírito preservado. Salvo para Jesus não é aquele que não passa pelas tribulações. Salvo para Jesus não é aquele que não vai ter o encontro com a dor, com a perplexidade humana, com os desafios de toda a ordem, né? Salvo aqui para Jesus não é aquele que vai andar em carros de luxo, nem é aquele que vai
é ter os benefícios monetários, financeiros, poderosos desse mundo. Salvo para Jesus não tem a ver com isso. Não tem a ver nem com a não morte, né? Não tem a ver nem com isso, ser livre da morte. Também não. As palavras de Jesus, elas são profundas por isso. Isso aqui não é um livro de autoajuda, minha gente. O Evangelho, não. Se você está buscando autoajuda, aqui não é o lugar. O Evangelho, ele é uma palavra de consciência profunda, transformadora da mente humana profundamente. É uma psicologia transcendente. Transcendente. Por isso, salvo para Jesus é aquele que não trai o espírito que lhe habita. Guarde isso. Salvo para Jesus é aquele que não trai o espírito que lhe habita. O espírito que lhe traz a consciência, o espírito que lhe mostra por onde deve caminhar. O espírito que lhe norteia com discernimentos indizíveis, como diria, né, Paulo. Um espírito que lhe livra de angústias, de morte, com a esperança de uma glória futura. É esse espírito que continuará vivo. Para Jesus ser salvo, né? Como ele diz aqui. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar será salvo. Que o Senhor nos ajude a perseverar nas caminhadas. Que o Senhor nos ajude a não trairmos o seu espírito que nos habita, no íntimo de nós, no íntimo. Essa talvez não, essa é sim a pior das traições, né? Ninguém tá vendo se você tá traindo, mas a sua consciência diz quando você trai o espírito que te habita. Que esse não seja um lugar para nossa visita, pelo contrário, que assim como Jesus orientou aqueles discípulos e me ensina hoje para você também, abramos os nossos corações e as nossas mentes e vamos clamar misericórdia a Deus pelas nossas vidas, para que Ele nos mantenha de pé até o dia da nossa redenção. Te aguardo, até a próxima.